Senhor. Hoje nós vamos abrir o Salmo de número 20, a oração de Davi ao cantor mor, ou ao regente dos cantores, né? Salmo de Davi. Assim que você encontrar, vamos fazer essa leitura em pés, põe sobre seus pés. Capítulo 20, ou melhor, Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós que estamos aqui, faremos menção do nome do nosso Deus. Uns se encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Amém? O salmista Davi, mais uma vez, vai dar uma didática, uma aula didática sobre o instrumento que ele mais usou no curso da sua vida: a fé e a esperança em Deus. Se pudéssemos falar sobre a marca de Davi na terra, sobre esse solo, sobre o solo da terra, o solo israelense, seria a marca da fé, a marca da esperança em Deus. Lógico, sabemos que Abraão é o pai da fé, mas Davi deixa um acervo muito mais amplo de escrita do que o próprio pai da fé, Abraão. Davi deixa claro como confiar em Deus, como olhar para o Senhor, como entender o Senhor. Se alguém me pedir orientação acerca de um novo convertido, de alguém que acaba de se batizar, conhecendo Jesus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu aconselho ler o livro de Salmos. Eu aconselho pegar o Salmo 1, a parte da roda dos escarnecedores, daqueles que zombam o nome de Deus, daqueles que não creem em Deus, e vai discorrendo em uma escala crescente de compromisso em Deus, de compromisso com Deus, e uma fé inabalável em Deus. E nós já falamos sobre isso. O Salmo ele cresce tanto em confiança em Deus, em louvores a Deus, de modo que no Salmo só tem dois personagens terrestres. O primeiro personagem terrestre, ou ele é o perseguido, ou ele é o segundo personagem, ele é o perseguidor. E Davi deixa isso registrado, essa marca de perseguido e de perseguição. Mas ele dá uma aula quando fala de confiança. E eu quero ler os Salmos, eu quero orar os Salmos, eu quero explanar os Salmos. Mas eu quero que você coloque os Salmos dentro do teu coração. Eu quero que você creia naquilo que Davi viveu, naquilo que o Espírito Santo de Deus fez com que Davi vivesse. E consequentemente a igreja dessa última hora também é forçada a viver, pois o meu justo viverá pela fé. É na fé que o justo será sustentado, se manter de pé. É pela fé que o justo
vai olhar para o Senhor, vendo o caos na terra, e vai confiar em Deus. Como viver em uma vida como o que está acontecendo no Oriente, tanto em Israel como no Irã, faixa de Gaza, todo o Oriente, em alerta, em alarde. Tu imagina a vivência dessas pessoas de acordar com sirenes, de acordar com bombardeios, o céu estrelado, que não são estrelas, são chamas de fogo, de mísseis milionários para a sua conversão, para o seu lançamento. E aquilo, poder de destruição agressiva. Como confiar? Como esperar em Deus? É mediante a isso que a gente percebe que os nossos problemas vão ficando pequenos. É mediante a isso que a gente percebe que a nossa vida vai perdendo até o tom da importância individual. E a gente começa a pensar no coletivo, a gente começa a perceber o coletivo. A gente começa a perceber a importância de viver pela fé. Eu separei 4 pontos principais nesse salmo. O primeiro ponto é a oração por vitória. Davi, ele ora a Deus, ele cogita a fé, ele extrai a fé em clamor a Deus, orando por vitória. Segundo ponto, a confiança em Deus. Porque quem clama a Deus precisa confiar nele. A oração não pode ser palavras evasivas, palavras vazias, sozinhas, solitárias e angustiadas e angustiosas. A oração precisa ser cheia de um combustível chamado esperança, que é a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê, não pode ver, não dá para ver. É fé, a confiança em Deus. Terceiro ponto, a humildade da dependência. Só os humildes conseguem depender de Deus. Pastor Geraldo, uma certa feita, conversando com um pastor conhecido, ele disse: amado, você não entendeu, amado. A gente só tem Deus. Tem gente que tem riqueza, tem gente que tem um amparo, tem gente que tem toda uma estrutura, toda uma base. Mas a gente só tem Deus. A humildade de confiar em Deus, de depender de Deus. E o pastor Geraldo acrescentou: é muito difícil para um rico. E será muito difícil, por isso o Senhor Jesus disse que seria difícil para o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque se livrar da confiança do dinheiro, se livrar da confiança da caneta, se livrar da confiança da transferência milionária, se livrar do conforto e se desvencilhar de tudo isso acostumado. Imagina uma família real como a família britânica, se desvencilhar de toda aquela pompa e dizer assim: não, agora eu confio só em Deus. A vida inteira foi uma dependência total das pompas, uma dependência total do privilégio, uma dependência total do ganho, dos recursos. E agora tem que se desvencilhar para confiar só em Deus. Como? Morando no Augusto Figueiredo, morando no Xingu dessa aliança, morar num vilarejo desse, porque confia em Deus. Louvor, futuro. O louvor, futuro. Gente, quem pode ter um coração, um louvor guardado para o futuro? Quem pode começar a cantar hoje acerca do que vai acontecer amanhã? Quem pode hoje já colocar um louvor na boca, no coração
coração, na alma, por conta de coisas que não aconteceram ainda, por causa de um futuro esperado, pela promessa redentora, pela promessa de salvação, pela promessa de redenção, e o coração se encher de louvor. Senhor, eu já posso entrar em um gozo, em uma alegria, e louvar o teu nome por conta do futuro, porque eu creio no futuro de salvação. Eu creio que o Senhor vai remir o seu povo, vai levantar o seu povo, vai arrebatar o teu povo, vai desprender o teu povo desse lugar. Eu creio, Senhor, que esse sofrimento vivido por esse homem, por essa mulher, por essa casa, eu creio que o sofrimento demasiado pela fé desse perseguido no Oriente, na Ásia, aonde for o campo missionário, Deus vai arrebatar ele desse lugar, e ele já consegue deslumbrar em louvor a Deus, louvor futuro. E Davi deixa bem claro: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós que estamos aqui faremos menção do nome do Senhor. Se tem, foi Deus. Se não tem, foi Deus. Se é Deus. Se não é, Deus. Por quê? Porque desde o início sempre foi Deus. Nunca foi por outro motivo, nunca foi por uma outra causa, nunca foi, sempre foi Deus. Se você começar a cultuar o Senhor com essa esperança, e essa atmosfera assumir o seu coração, essa atmosfera assumir os seus pensamentos, e você começar a alegrar a sua alma, e começar a despertar louvores a Deus, esquecendo o presente de preocupação, esquecendo a angústia, esquecendo a luta, esquecendo o sofrimento, esquecendo a perseguição, olhando somente para a salvação, olhando somente para o autor e consumador da fé, olhando somente para a cruz de Cristo. Vamos encher uma energia poderosa da glória de Deus nesse lugar. E você que está cansado vai receber vigor. Você que está no chão vai ser levantado do pó. Você que está entre os escombros vai ser erguido entre os príncipes. Por quê? Porque Deus é fiel, de maneira que você exerça a sua fé, de maneira que você não deixe nada abalar a sua fé, de maneira que você não deixe nada complicar ou comprometer a sua fé. Passe no vale, passe nas montanhas, passe nas águas, passe no fogo, aonde for, o louvor não pode sair da nossa boca. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, vamos deixar carimbado nesse dia. É dia de louvar o Senhor. É dia de se entregar e dedicar a semana inteira ao Senhor. Entregar a vida ao Senhor. Confiar em Deus. Se coloque em pé.